você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 e essas são as manchetes desta quinta-feira, hoje dia 23 de abril de 2015. E hoje nós teremos um super programa falando tudo sobre o Krav Maga, esta luta israelense que agora está em Fernandópolis. Acaba de ganhar do seu mestre em artes marciais e instrutor em Krav Maga, Edson Roberto Mariotti. Tudo isso você vai conferir em 1 minuto e meio aqui no seu informativo Canal 10. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias, açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Mais uma vez, as nossas saudações a você, meu querido internauta que me acompanha aqui pelo canal10.com.br, você que me acompanha pelo YouTube e você também que me acompanha pelo Canal 10 da TV Cabo Mix. Olha, eu sou o Reginaldo Prado, estou com você todos os dias aqui no nosso informativo Canal 10 em 3 horários: meio-dia, 6 da tarde, meia-noite e ainda uma reprise às 7h30 da manhã. E hoje nós estamos recebendo a agradável visita do Edson Roberto Mariotti, ele que é natural de Congonhas, em Minas Gerais, e vive em Fernandópolis há 7 anos. Ele vai falar sobre o Krav Maga. Suas saudações, meu caro Edson. Olá, é um prazer estar aqui com você, Reginaldo, o Fernandopolense. Estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre o Krav Maga, essa arte israelita, a qual vamos deixar bem aberto aqui hoje o que é isso, para que vocês tenham conhecimento sobre essa arte, sobre algumas coisas que têm sido faladas a respeito disso. E aquilo, qualquer dúvida, vamos estar esclarecendo hoje para esse povo fernandopolense, para quem vai estar assistindo os nossos vídeos, para que possa ter maior conhecimento não somente da arte, mas também da sua disciplina e de tudo aquilo que provém dela. Bom, então vamos ver um vídeo para que o povo tenha uma acessibilidade ao que é o Krav Maga. Vamos então, o Wesley vai colocar aqui uma gravação, um vídeo, para que nós tenhamos uma ideia e depois a gente vai fazer um comentário em cima desse vídeo. Vamos lá então.
Aí você acompanhou então pelas imagens do que é o Krav Maga. Nós vamos agora explanar aqui com o Edson. Primeira pergunta para você, Edson: há quanto tempo você pratica artes marciais? Sim, Reginaldo, eu pratico arte marcial há 33 anos. 33 anos? Isso. Ah, sim. O significado dessa palavra, ela é uma palavra hebraica, tá? E o significado dela é combate corpo a corpo, ou sistema de combate. Como toda luta, ela é para proteger, para autodefesa e não para ficar atacando as pessoas, né? Sim, dessa maneira. Ele é um sistema, no caso hoje, na realidade o Krav Maga não é considerado como uma arte marcial, ele é considerado sim como um sistema de defesa pessoal, tá? Que ele foi desenvolvido justamente para isso, né? Esse é o intuito do Krav Maga, apenas a defesa pessoal. Quem é o fundador do Krav Maga e para que ele era usado no seu começo, no seu início? Sim, o fundador do Krav Maga é o grande mestre Emil Lichtenfield, né? E ele foi fundado na época para que fosse protegido um quarteirão na época do ativismo, no caso em Bratislava. Então ele foi fundado isso para que aqueles soldados que estivessem em volta protegessem aquele quarteirão judeu. Lá a violência é uma coisa assim muito frequente, né, Edson? A gente percebe através das imagens, né? E é uma forma da pessoa se defender, né? A lei lá, realmente, qualquer coisinha o pau tá atorando lá, né? E lamentavelmente é uma forma das pessoas se defender, no autodefesa, né? Agora, algumas organizações mundiais de defesa se utilizam do Krav Maga? Sim, hoje nós temos no mundo várias organizações, né, que se utilizam do Krav Maga, assim como o Sistema de Defesa Israelense. Temos também o FBI, né? Temos também aí a SWAT, que é uma grande detentora hoje, né? Que usa o Krav Maga em todo o mundo, né? Onde se tem SWAT hoje, pode-se falar que o sistema de defesa praticado por eles é o Krav Maga. A gente até acompanhava na nossa infância, né? Eu lembro da série SWAT, que fez um grande sucesso, a FBI também, exibida posteriormente, se não me engano, pelo SBT, e a gente acompanhava, né, o trabalho que eles faziam. E aquelas lutas que eles praticam é uma forma de defesa, é uma forma realmente de se manter contra a bandidagem. Mas aquela velha história, né, Edson? Aquele filme do Indiana Jones, mostrava aquela cena do cara fazendo assim, 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 assim e tal, aí o Indiana Jones só pegava a arma e pá, acabou toda. E é uma forma de se defender do armamento. O Krav Maga. Sim, o armamento ele é uma forma, no caso do Krav Maga, com o armamento, né, existe um sistema de defesa, existe todo ali um treino, um sistema técnico e tático, né, a qual nós primeiros aprendemos a nos defender mão a mão, corpo a corpo, e aprendemos também a nos defender com armamento, né, contra a faca, no caso, contra uma pistola. O que não é aconselhável, é claro, você está diante de uma pistola e obter uma reação. Mas o Krav Maga ele é desenvolvido justamente para isso. Para quê? A função do Krav Maga é que você consiga voltar para a sua casa em segurança. Isso, é uma forma de segurança, sobretudo as mulheres, né? As mulheres que, lamentavelmente, são vítimas aí da violência diária. Daqui a pouquinho nós, inclusive, vamos mostrar um vídeo a respeito desse assunto. Elas precisam dessa proteção, porque, afinal de contas, elas estão aí, muitas vezes, sendo vítimas até mesmo de seus companheiros, e é uma forma de defesa, né? Bem, agora, eu possuo 1,60 m, sou bem franzino, né? Todo mundo me conhece, sabe que eu tenho 1,60 m de altura, peso 60 kg, sou um homem considerado magrinho. E para se praticar o Krav Maga é necessário possuir robustez física, o cara tem que ter porte físico, como é que funciona? Não, dentro do Krav Maga você não precisa obter uma robustez, você não precisa ser forte, né? Como a gente vê por aí, que o pessoal costuma dizer assim, né? Sarado, né? Para isso. Dentro do Krav Maga, com o tempo, você vai tendo um desenvolvimento técnico da sua musculatura, você vai tendo agilidade e flexibilidade, que é o mais importante. E toda luta tem que haver aquele sangue frio, né? Aquele raciocínio rápido. Acho que isso é fundamental em qualquer arte, né? Sim, dentro do Krav Maga, ele é isso. O que acontece com o Krav Maga? Nós temos aquela parte onde nós analisamos o golpe, treinamos a técnica, e o que traz a eficácia é o treinamento, né? Quanto mais você treina, quanto mais você pratica, você está apto a aplicar, no caso, o Krav Maga em caso de necessidade. Inclusive, existe até um ditado, né, do grande mestre Emil Lichtenfield, em que ele fala assim: aprenda muito o Krav Maga, o tanto quanto para que não precisa ser usado. Quanto mais você, né, para que você não precise praticar ele em última instância. Agora, eu vou enfrentar um Davi enfrentando um Golias. Eu brigar com o Edna, por exemplo, que é um homem bem maior do que eu. Se o adversário for maior do que eu, o que acontece? Sim,
Dentro do Krav Maga, nesse caso de você estar diante de um adversário robusto, né, como você tinha dito antes, se você precisava ser ou não, e ele foi maior que você, o que acontece? O Krav Maga ele é um sistema de defesa pessoal onde nós visamos as partes sensíveis do corpo, como parte genital, como os olhos, o nariz, a garganta, as têmporas. Então, primeiramente, ele é treinado visando essas partes, para que, no caso de necessidade, nós conseguimos fazer uma atividade rápida, uma aplicação rápida do golpe, sem que haja um recuo e você poder estar se libertando daquele momento e ficando em segurança. Sim. Então é necessário, isso aí é fundamental. Agora, o nome Krav Maga é uma marca registrada, Edson? Não, o Krav Maga ele não é uma marca registrada, ele é um domínio público, né? O Krav Maga não pode ser registrado por ninguém. E assim como o Krav Maga, nós apenas respeitamos porque existem grandes entidades hoje dentro do Krav Maga que usam o nome, mas ele não é de domínio nem aqui no Brasil e nem em Israel, onde ele foi fundado. Certo. E realmente a violência está aí cada vez mais incontrolada. A gente vê aí que lamentavelmente nós temos o uso da arma de fogo sendo muito constante e é uma forma de você se autodefender diante dessa problemática toda que a gente está vivendo, né? Mas sobretudo a disciplina, ela tem que ser colocada sobretudo, né? Eu acho que isso é fundamental, você inclusive ressaltar novamente ao nosso público telespectador a questão da disciplina, de como você realmente manter a calma, manter o sangue frio para realmente enfrentar a violência cotidiana, mas de uma forma assim, só se for usada necessariamente. Sim, dentro do Krav Maga, a gente, com o tempo, através do treino, você passa a obter a autoconfiança. E você obtendo a autoconfiança, o que você consegue? Você consegue se manter, entendeu? Se controlar, ter aí um autodomínio próprio, onde você, diante da adversidade, ou diante de algum momento inoportuno, você consiga ter um controle de si próprio. E nós temos dentro do Krav Maga um sistema disciplinar israelense, que é um sistema onde a primeira coisa que nós focamos é a parte didática educacional. Para quem tem dúvida sobre deixar o seu filho praticar Krav Maga, sobre deixar que uma criança vá até a academia, ou até mesmo um adulto, por dúvida de que o Krav Maga seja um sistema de guerrilha, então você talvez, quando se fala de guerra, né, talvez as pessoas pensam, não, isso aí é um sistema de guerrilha, é um sistema violento. Não, dentro do Krav Maga não há essa violência, muito pelo contrário, o Krav Maga ele está ali para justamente tirar você dessa violência urbana. Sobre o que acontece. E na parte disciplinar, nós temos uma coisa que nós procuramos focar dentro do Krav Maga, dentro do sistema israelense, que é o seguinte, primeiramente a boa educação. No caso, quando nós ministramos aula para crianças ou para jovens, a primeira coisa que é exigido dentro do Krav Maga é a parte disciplinar, sobre organização, onde você coloca um objeto, onde você guarda, a hora que você retira, a hora que você adentra ao tatame para fazer o treino, a hora que você pode sair. Segundo, fora isso também, vem a parte onde nós focamos a parte educacional dentro da própria casa, o respeito com os pais, com a mãe, o respeito para com o próximo e até mesmo para consigo, né? Porque se a pessoa que não tem ali uma particularidade de respeito consigo próprio, ela não consegue também passar isso adiante. Olha, Edson, você está até colocando um foco muito importante, né? Que se você respeita, evidentemente você evita uma série de problemas, né? Quando você chega com a educação em qualquer lugar, você é muito bem recebido, você não é destratado e evidentemente você evita uma série de coisas. Mas também um outro foco que você estava colocando, que é o poder da mente, o poder da persuasão. E a partir do momento que você tem uma autoconfiança em você, você pode, de certa forma, dominar aquela pessoa através da mente, através do olhar, através da forma da sua autoconfiança. Isso faz muito bem para a sua autodefesa também, né? Sim, com certeza. Nós temos dentro do Krav Maga isso mesmo. A gente consegue também, através desse autocontrole que você tem, como você disse, o poder de persuasão, fazer o quê? Fazer com que você tenha um domínio sobre aquela pessoa.
E através de palavras, nós procuramos sempre dizer, antes da técnica marcial, antes da violência, procure se conter e se abster, e tratar com palavras, com a educação, porque nós acreditamos, mesmo estando dentro do Krav Maga, o que nós mais acreditamos é que com boas palavras e com educação se evita muita violência no mundo. Sem dúvida alguma, né? Eu acho que isso é fundamental, colocarmos que não é nenhum movimento de guerrilha. Vamos deixar isso muito claro, apesar das origens, né? Que o pessoal fala, mas aquele povo lá é um povo extremamente violento. Mas toda regra há exceção. É que nem falar que aqui no Brasil só tem político corrupto. Não é por aí. Tem político decente. Quer dizer, todos nós, toda regra há exceção. E evidentemente é um tipo de cultura. Aliás, a gente estava até conversando sobre isso aqui nos nossos bastidores, que de um tempo para cá nós estamos muito mais abertos à cultura de outros países. Até então, a gente ficava pagando pau lá para os americanos, tudo que o americano fazia nós aplaudíamos. Hoje não, se abriu muito mais para as culturas de outros países. E é fundamental que a população brasileira tenha conhecimento a respeito disso. Sim, com certeza. O Krav Maga traz para nós também isso, um conhecimento de um pouco do que é a cultura judaica, de um pouco do que é a cultura israelense. Então isso é muito bom para nós, é muito bom obtermos esse conhecimento, obtermos esse leque, essa abertura e esse contato direto com eles e eles assim conosco também. Porque é como você disse, antes a gente, tudo que vinha no Brasil ou tudo que era de outros países, nós ficávamos dessa maneira, né? Com essas palavras, como você falou, pagando pau para eles e achando que era melhor do que nós. Mas hoje, devido a essa facilidade que nós temos de ter esse contato direto, e assim no Krav Maga, como você tem essa facilidade de ter esse contato direto com o povo judeu e ter abrido essas portas, esse leque, com certeza é uma forma de nós estarmos aí conhecendo uma nova cultura e obtendo um conhecimento que nós acreditamos que no dia de amanhã, para aquele que está dentro do Krav Maga, por um jovem, ele possa ter um maior conhecimento, ter um maior fundamento do que é realmente o judaísmo ou do que é talvez um país lá fora, né? Até mesmo os povos judaicos, né, o povo judeu, é um povo que sofreu muito, até com a questão do Holocausto, uma série de coisas, e hoje, né, estamos aí vendo tantos judeus aqui se mantendo aqui no Brasil, sendo pessoas até notáveis, como o empresário e animador Silvio Santos, que todo mundo gosta, né? Ele é judeu, e tantos outros judeus que estão aí se firmando cada vez mais. Acabou-se o preconceito contra determinadas coisas, né? Porque antigamente bastava você ser negro, bastava você ser judeu, bastava você ser homossexual para que você fosse discriminado. E hoje a nossa sociedade está muito mais aberta. E trazer a cultura judaica a nós aqui da América do Sul é fundamental. Mostra que a gente hoje está aberto para aprendizagem cada vez mais, né? É fundamental. Hoje o pai, ele pode depositar em você hoje, como é que a gente pode colocar aqui? O seu trabalho hoje pode ser voltado para as crianças de Fernandópolis, para ensiná-los essa arte? Sim. O nosso trabalho hoje, ele pode ser focado nesse ponto também, na parte, no caso de uma criança, no caso de um adolescente, e como você disse aí, você focou algo que é muito bom e que nós trabalhamos muito dentro do Krav Maga, que é sobre a parte da racionalidade, né? Nós não temos isso, nós não somos antissociais, nós procuramos ensinar para todos aqueles que estão dentro do Krav Maga que não há diferença entre o negro, entre o branco, entre o amarelo. Ali nós somos todos iguais. Primeira coisa que, como o grande mestre disse, o Krav Maga não é uma arte marcial e não é só um sistema de defesa pessoal, ele é uma família. Então com isso nós conseguimos fazer o quê? Que essas crianças que estão conosco tenham uma melhor educação, tenham um melhor convívio com as outras pessoas, fazendo com que muitas vezes essas crianças, até dentro de casa, não conseguem um convívio muito grande com o pai, com a mãe, não conseguem se abrir. Alguma coisa que ela tem, ou talvez por algum trauma psicológico, mas ali dentro do Krav Maga nós temos essa facilidade, através da forma que nós trabalhamos, através da didática que o Krav Maga nos traz, nós conseguimos obter e aos poucos tirar isso dessas crianças, evitando, acredito eu, que muitos problemas lá na frente, né? Muitos distúrbios, fazendo com que elas consigam se abrir conosco e com o tempo poder se abrir diante da sociedade. Até porque as famílias hoje em dia
tanto quanto balançada em questões de muitos outros assuntos, inclusive a família já não é mais a mesma. Nunca foi, vamos ser sinceros, né? A família sempre foi bonita no quadro, né? Sim. Infelizmente, a gente fala, mas é porque as famílias estão se destruindo hoje. Não. O que acontecia antes é que as coisas eram meio por debaixo do pano. E hoje a coisa está escancarada e a gente está percebendo que esses conceitos familiares, lamentavelmente, não é que estão caindo, estão sendo mostrados. O que antes era colocado a panos quentes, hoje está sendo explicitados aí, né? Daqui a pouquinho nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui, hoje falando sobre a cultura do Krav Maga, com o nosso querido Edson, que vai continuar falando a respeito desse assunto. Nós teremos alguns vídeos a serem mostrados, mas nós vamos mudar agora o foco, meu caro Edner. Você está com desânimo, olha, você está com tristeza, diz que paz. Diz que paz é uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você pode ligar 3462-3227 ou acessar o site www.disquepaz.com.br. Todos os dias, uma nova mensagem para você. E hoje é dia 23 do mês de abril, é dia, sabe do quê? Dia de um guerreiro, já estamos falando de luta, dia de São Jorge, né? Se você olhar pela luneta, você vai ver São Jorge lá na lua, em noite de lua cheia, lá com a sua espada e sobre o seu cavalo, né? Brincadeiras à parte, mas São Jorge foi um grande guerreiro e é realmente um grande representante dos grandes guerreiros. Então, dia de São Jorge hoje, nós estamos reverenciando aqui no nosso informativo Canal 10, que daqui a 1 minuto e meio volta batendo papo hoje com o nosso querido Edson Roberto Mariotti, que vai falar mais a respeito da cultura do Krav Maga aqui no nosso informativo Canal 10, inclusive dar os contatos para você que se interessa em aprender essa tão nobre arte que agora vai fazer parte da cultura também dos fernandópolenses. Eu volto em 1 minuto e meio. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessotto da Coab Antônio Brandini. E Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias, açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região.
E nós vamos seguindo aqui no nosso informativo Canal 10 especial desta quinta-feira, hoje conversando com Edson Roberto Mariotti, ele que está falando sobre a cultura do Krav Maga. Bom, vamos falar um pouco a respeito das mulheres. Elas podem fazer essa luta tranquilamente? Sim. As mulheres elas podem praticar o Krav Maga, que inclusive hoje nas grandes capitais as academias são muito frequentadas por mulheres. Por ser um sistema muito rápido e fácil de aprender, as mulheres têm buscado aprender o Krav Maga para um sistema de segurança, justamente muitas vezes não somente por causa de uma segurança urbana, mas muitas vezes também dentro do próprio lar, né? Elas são agredidas fisicamente, né? Dentro do seu próprio lar, então elas têm buscado dentro do Krav Maga um sistema de segurança e um sistema de poder ter mais confiança em si mesmo. Bem, essas bombas que vocês estão ouvindo aí, se de repente está aparecendo aí no seu televisor, é que tem, de repente, a vizinhança está toda animada, estão estourando fogos aí. A gente não está gravando do Rio de Janeiro não, né? Porque lá no Rio eles dormem com barulho de metralhador, uma série de coisas. Aqui nós estamos em Fernandópolis, é só barulho de bomba, só isso. Bem, nós temos um vídeo, né, Edner? Vamos mostrar aqui então para o público o vídeo das mulheres praticando Krav Maga, é isso? Vamos dar uma olhadinha então, vamos lá. Olha aí, Edson, e a gente viu que a moça praticou aí, né, o Krav Maga e ela se superou. E às vezes a violência, lamentavelmente, não é só nas ruas, acontece em casa muitas vezes, né? Lamentavelmente, quantas mulheres não são vítimas desses crápulas que agridem a própria companheira, né? E acaba, enfim, elas, como autodefesa, acabam fazendo esse tipo de coisa, né? Sim, nós vemos muito isso aí. Tá? Nós vemos muito isso aí, que muitas vezes as mulheres elas não são agredidas fisicamente na rua. Se você for fazer uma análise do contexto de agressão, elas são muito mais agredidas dentro do próprio lar, pelo seu esposo ou por alguém de dentro de casa do que na rua. A diferença que acontece nisso, é que é o seguinte: as mulheres que são agredidas, que são violentadas na rua, automaticamente elas já procuram, né, o departamento policial ali para estar registrando um boletim de ocorrência. Mas aquelas que são agredidas dentro do próprio lar, muitas vezes elas se ocultam e estão registrando um boletim de ocorrência, muitas vezes por medo de uma separação ou por medo de uma agressão pior lá na frente. Então elas evitam, às vezes até mesmo para não causar um transtorno familiar pelo nome da família, para se resguardar. Mas não é o conselho que nós damos para essas mulheres. O conselho que nós damos, primeiramente, se você está sofrendo uma violência sexual ou se você está sendo cometida de violência por atos absurdos, né, faça o seguinte: denuncie. Existe a delegacia da mulher, existe o departamento policial, Lei Maria da Penha. Mesmo que você, antes de praticar o Krav Maga, que é um sistema de defesa pessoal, onde você vai aprender a se defender, a melhor coisa, primeiramente, o que a mulher precisa fazer é justamente isso: é procurar os departamentos da lei que nós temos hoje no país. Bem, Edson, o Krav Maga é um sistema de defesa pessoal? Sim, o Krav Maga ele é um sistema de defesa pessoal, ele não é uma arte marcial. Tá? Nós deixamos bem claro pelo seguinte: dentro do Krav Maga não há competição. Dentro do Krav Maga você aprende apenas a se defender.
Então é diferente de uma arte marcial, como nós poderíamos citar assim, o karatê, que é muito respeitado, como o judô, que é muito conhecido, né? O jiu-jitsu hoje. Então o Krav Maga não tem essas competições que eles têm, esses campeonatos que são feitos no dia a dia. Não, nós temos apenas as graduações, os nivelamentos, tá? Que nós temos dentro dele, também junto às graduações. Por isso ele é considerado apenas um sistema, que ele não foi criado para competir, ele foi criado apenas para se defender. Bom, quem pode fazer o Krav Maga? Todo mundo, independente do sexo, idade, condicionamento físico. A partir de que idade ele pode praticar o Krav Maga? O Krav Maga hoje, no Brasil, ele pode ser ensinado a partir dos 6 anos de idade, desde que o instrutor que vai ensinar essa criança, ele saiba um pouco sobre didática, de como tratar uma criança dentro da academia. Porque nós temos uma diferença. O Krav Maga com uma didática para criança, temos o Krav Maga que é ensinado para adulto, temos o Krav Maga que é ensinado, no caso, para a Polícia Militar, para a Polícia Federal. Então, cada um dentro da sua metodologia há uma diferença muito grande. E o que acontece muito hoje nas academias que ensinam Krav Maga, a gente vê o seguinte: os instrutores muitas vezes não estão aptos a ensinar dessa forma. Eles têm um conhecimento básico do que é o Krav Maga, então eles não conseguem diferir quando ele tem que ser ensinado a uma criança e quando ele tem que ser ensinado a um adulto. Tá certo. Existem competições entre essa modalidade? Não, nós não temos competição, tá? No Krav Maga não existe competição. Tem sim pessoas que praticam Krav Maga e competem em outros sistemas de artes marciais, como talvez no MMA, mas dentro do próprio Krav Maga nós não temos competições. Agora, em quanto tempo o aluno se torna apto para se defender? Há uma periodicidade, um período, ou dependendo do desenvolvimento do aluno, como é que funciona? Isso, o Krav Maga, para que você possa se defender, estar apto a se iniciar isso, é necessário que você pratique no mínimo 6 meses. E também isso vai depender daquilo que o aluno aprende. Isso depende muito, é como o aluno que está numa escola e não presta atenção na aula. Muitas vezes vai chegar o final do ano e ele não vai saber o que é 2 mais 2. Assim também é da mesma forma dentro do Krav Maga. O aluno que consegue se desempenhar, prestar atenção, conseguir melhor uma didática, analisar o golpe e praticá-lo, ele com certeza dentro de 6 a 7 meses ele está apto a se defender. Nós não aconselhamos que o aluno treine apenas 6 ou 7 meses e saia pela rua achando, vamos dizer assim, que ele é um super-herói, porque ele nunca vai ser um super-herói. O que nós aconselhamos é o seguinte, que se caso houver uma necessidade, dentro desse tempo você estará apto. Agora, o Krav Maga para civis, enfim, pessoas que trabalham na segurança, é o mesmo que para profissionais de segurança, ou seja, para pessoas comuns ou para pessoas de segurança, há uma distinção na instrução ou é tudo igual? Não, com certeza há uma distinção sim. O Krav Maga que é ensinado, no caso, para um segurança patrimonial, ele é um Krav Maga onde a pessoa vai aprender apenas ali a se defender, a defesa pessoal, ele vai aprender a defender-se contra uma arma de fogo, ele vai aprender a defender-se contra uma faca, ele vai aprender dentro do próprio Krav Maga a usar uma tonfa, né, que no caso é um equipamento de segurança, a trabalhar com algema, no caso de algemação. Diferente de quem vai aprender no caso do militarismo, que ele vai aprender também como usar uma arma, como utilizá-la, como sacar uma arma, como ter um tempo determinado, como colocar o dedo sobre o gatilho, como segurar uma arma para que ela não arme diante das pessoas. Da mesma forma, um segurança patrimonial, ou um air marshal, no caso, que seria uma pessoa que aprende segurança para trabalhar dentro de um avião, ok? É um sistema totalmente diferente. Então, para cada um, dentro da sua modalidade, há uma diferença. Agora, existe uma ligação religiosa ou filosófica com a questão do Krav Maga? A gente sabe que é de origem na parte judaica. Gostaria que você falasse a respeito deste assunto. Não, nós não temos nenhuma uma parte religiosa onde nós realmente falamos, olha, você tem que ser dessa religião, ou tem que ser daquela, ou você tem que ter essa filosofia ou aquela. A filosofia que nós temos dentro do Krav Maga é que nós temos que ser primeiramente uma família, nós temos que estar unidos. A nossa filosofia é o seguinte, é que você considere o seu próximo como a ti mesmo, fazendo com que você no dia a dia, através da sua boa educação, através do seu bom sistema de vida, da sua filosofia, você consiga chegar adiante, através das pessoas, ter um melhor conhecimento, um melhor envolvimento dentro da sociedade.
Porque o Krav Maga também nos traz isso, ele nos traz um conhecimento agregado entre filosofia e sistema de vida, não religião. Bem, a aula não estimula a violência em hipótese alguma. Não, o Krav Maga não estimula a violência, muito pelo contrário. O que muitas vezes acontece são pessoas que vêm procurar a academia ou procurar um instrutor de Krav Maga e ele já vem talvez com aquela violência, aquele intuito que ele já traz dentro de si próprio, do próprio ser humano. Dele, isso, né? já está na personalidade. Então o Krav Maga, o que é que ele faz? Devido ao sistema, a disciplina que há dentro do Krav Maga, nós conseguimos trabalhar essas pessoas para que elas diminuam dentro de si mesma esse sistema e venham reconhecer, porque muitas vezes acontece o seguinte, o aluno chega, ele não é um praticante de arte marcial ou não é um praticante de defesa pessoal, como no caso do Krav Maga. Então ele vem muitas vezes com o intuito de que ele vai aprender o Krav Maga para usar na violência, no dia a dia, ou talvez sair aí na rua procurando uma encrenca, brigando com pessoas. Então nós começamos a fazer o quê? A ensiná-lo que esse não é o caminho correto e procurar levar o ser humano, né, ao caminho que conduz ele a um sistema melhor de vida. Bom, agora aquele camarada que já pratica judô, jiu-jitsu, MMA, aquela coisa toda, ele já é graduado em outras artes marciais, ele se gradua mais rápido no Krav Maga? Existe uma facilidade maior? Olha, quanto a isso aí, muitas vezes nós passamos por muita diferença, Regis. Pelo seguinte, existe o aluno que não tem conhecimento nenhum, então ele vem, inicia no Krav Maga e ele tem uma certa facilidade, então ele aprende muito rápido. Também nós temos, muitas vezes, aquele que já é graduado em alguma arte marcial, já treina algum sistema de arte marcial diferente, que vem para nós treinar o Krav Maga e ele tem essa facilidade. Mas isso tudo é uma parte onde, quando o aluno adentra dentro do Krav Maga, nós costumamos chamar de copo cheio. Porque muitas vezes, se ele já vem cheio lá de fora, não cabe mais nada. Então, com isso, o que acontece? Ele tem essa diferença. Ele não vai conseguir aderir ao Krav Maga porque ele já acha que ele sabe tudo. Então, muitas vezes é melhor que você pegue um aluno que não saiba nada e inicie ele do zero, vamos dizer assim, de uma plataforma concreta, para que você consiga fazer com ele uma estrutura. E ele tem essa facilidade, às vezes, mais rápido do que alguém que já é professor em outra arte marcial. Bem, meu caro Edson, eu gostaria que você deixasse o seu contato e você poderia instruir as crianças de Fernandópolis, enfim, as pessoas de Fernandópolis nessa nova cultura. Por favor, fique à vontade. Ok, tá? Eu vou deixar o meu contato, no caso, para quem quiser saber melhor sobre a gente, nós temos um site onde pode estar sendo acessado, que é o www.ibradep.org. Ibradep com algum mudo, como é que é? Ibradep. Ibradep.org. E temos também, no caso, www.kravmagafederation.com.br. O que é esse site da Krav Maga Federation? É um site onde consta o nome de todos os instrutores de Krav Maga Security, linhagem Alain Cohen, Israel. Ali dentro conta o nome de cada um de nós que somos instrutores no Brasil. Se por acaso você tiver uma dúvida que alguém que está dando aula para você não é um instrutor, basta que você adentre ao site e ali você vai ver se o nome dele consta. Não constando o nome, você sabe que ele não é um instrutor credenciado. Tá? Quanto a dar aula aqui em Fernandópolis, para as nossas crianças, adultos e aqueles que tiverem vontade de aprender o Krav Maga, eu vou deixar o meu telefone aqui, número de celular, que seria o mais fácil, contato, que é 17 99625 2400, ok? E acredito eu que agora nós viemos desse curso que nós estamos fazendo em São Paulo, com esses israelenses que nós trouxemos, o Alain Cohen, que o nosso fundamento foi justamente para o seguinte, para que nós pudéssemos realmente organizar o Krav Maga no Brasil. Havendo essa organização agora, nós vamos estar adentrando as academias, não só de Fernandópolis, mas de toda a região. Ok, nós vamos mostrar agora o seu diploma, né, para o nosso público, para que nós possamos, sem dúvida alguma, mostrar que você realmente é uma pessoa habilitada. Edson, até aproveitando a sua oportunidade de você estar aqui, a gente tem que evitar os picaretas de plantão, porque no Brasil tem muito, né? Quando vê que o negócio está dando certo, muitos picaretas vão lá. Você é uma pessoa credenciada para isso. Então, por favor, fique à vontade, pode mostrar aqui para nossas câmeras a sua graduação, o seu trabalho que é realizado nessa arte. Por favor.
Ok, sim, nós temos o credenciamento, tá? No caso, o que eu vou deixar bem claro para mostrar para todos é a respeito disso aqui, que é um passaporte, ok? Ele é um passaporte israelense, tá? Para que é esse passaporte? Esse passaporte consta que você é uma pessoa que está credenciada ao Krav Maga, ok? E este selo que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora é um selo que consta o CNIVL dentro do Krav Maga. E esse carimbo, a todos aqueles que estão conseguindo enxergar, vocês podem ver que esse carimbo aqui é um carimbo de certificado do Ministro de Defesa Superior de Israel, onde consta que realmente você é um praticante de Krav Maga. Também é necessário que haja uma certificação. No caso aqui é um certificado, um diploma, tá, da Krav Maga Confederation, ok? Para se dar aula no Brasil, você também é necessário que seja filiado a uma federação brasileira, tá? Que no caso aqui está toda a nossa documentação. E o que eu vou mostrar agora é para que possa deixar bem claro que todos aqueles que são praticantes de outra arte marcial também possam ser praticantes de Krav Maga. Que no meu caso aqui eu tenho um certificado, que vocês podem ver, que é de Muay Thai, ok? Temos aqui um certificado de reconhecimento, tá? De uma outra filiação. E também, para que vocês possam ver, vou mostrar a vocês aqui agora, que eu também fui praticante de Kung Fu, ok? Fui praticante de Kung Fu, como consta aqui nessa carteirinha, 3º Dan de Kung Fu. No ano de 2000, como consta aqui atrás, foi o ano em que nós paramos com outro sistema de arte marcial e resolvemos aderir somente a um sistema de defesa pessoal, ok? Então tomem sim cuidado, está surgindo no Brasil, isso mesmo, muita picaretagem, como você disse, dentro da arte marcial. E eu, com o meu tempo que eu tenho de arte marcial, eu me lembro muito bem de quando eu praticava e que a gente ia até São Paulo e ali a gente chegava ali no bairro Liberdade e nós víamos muito ali aqueles chineses que pulavam, acrobatas, e com o passar dos dias começavam a dizer que eram mestres em artes marciais, e você via que não era apenas acrobatas. E isso também acontece dentro do Krav Maga, como em qualquer outro sistema ou arte marcial. Você vai ver que há muitas pessoas que têm... Hoje nós costumamos brincar e dizer assim que existe o mestre tube, né? Que as pessoas que praticam através de vídeos, que vejam no YouTube e conseguem um certificado através da internet, que há uma proliferação. Tanto pura que especulação, né? Pura... Este ano mesmo nós vimos que no estado do Paraná, ainda bem que teve uma pessoa que teve a coragem de fazer uma denúncia a respeito de uma falsa certificação de Muay Thai. E é justamente por isso que nós estamos trabalhando o Krav Maga. E estamos criando agora uma federação unificada, a Confederation Krav Maga, tá? Para que nós possamos criar dentro dela um conselho. Neste conselho estarão os mestres, que nós vamos estar convidando todos aqueles que se intitulam mestres, instrutores e professores de Krav Maga no Brasil, para que se juntem ao conselho, trazendo para nós uma documentação. Essa documentação ela vai passar por um conselho onde nós vamos estar fazendo o seguinte, constando a veracidade de cada documento. Ou ele tem que ter uma autenticação para ele dizer que é, ok, válido, ou ele tem que ter o passaporte de Israel, como já foi mostrado. Se ele não constar nenhum desses documentos, nós vamos ter que fazer o quê? Buscar o fundamento, quem que é o mestre, se realmente tudo isso existe, para que nós conseguimos organizar o sistema do Krav Maga no Brasil. Eu acho que tudo legalizado, tudo arrumadinho, sem dúvida alguma, faz com que a idoneidade é acima de tudo, né? Edson, tem alguma coisa que você gostaria de dizer que a gente, de repente, não perguntou? Fique à vontade. Sim, eu gostaria de falar um pouco mais a respeito, enfatizando sobre o Krav Maga no Brasil, porque hoje nós temos várias linhagens de Krav Maga, nós temos vários sistemas, tá? Não existe só o mestre, o qual é a nossa linhagem, que no caso é o mestre Alain Corrêa, tá? No caso hoje, eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas que quiserem estar praticando o Krav Maga, para que estejam conhecendo também a Unikrav, que é a Universidade do Krav Maga, que é onde está o meu mestre, que é o mestre Edilson Francisco, o qual me acompanha desde a idade de 7 anos dentro da arte marcial. Então, para quem quiser saber um pouco mais da história do Krav Maga no Brasil e de todo o fundamento, acesse o site dele, que é www.unicrav.com.br, mestre Edilson Francisco.
Bem, nós queremos agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Você que durante toda essa nossa edição falou a respeito da cultura do Krav Maga. Suas considerações finais, fique à vontade. Sim, eu agradeço a todos que assistiram essa entrevista, que assistiram esse vídeo, e esperamos que vocês procurem, né, através de curiosidade, queiram saber um pouco mais, né, sobre o Krav Maga. Pode estar entrando em contato com a gente pelo telefone que foi deixado, podem estar entrando em contato pelos sites, e qualquer dúvida nós estaremos prontos, tá, a estar aí informatizando e falando com todos sobre o Krav Maga e sobre o que é essa arte. Bem, nós agradecemos a sua atenção, o seu carinho, você que esteve com a gente, e agora você vai ficar com o vídeo, né, antes de nós passarmos a bola para o pastor Daniel da Igreja Presbiteriana, com o vídeo a respeito do Krav Maga. E a gente volta amanhã com mais uma edição do nosso informativo Canal 10. A todos, um nosso abraço, nosso carinho, e depois do vídeo você fica com a palavra do pastor Daniel da Igreja Presbiteriana. Tchau, tchau. Bom, graças a Deus estamos nessa quinta-feira juntos, Canal 10, com o Reginaldo, e para fazer palavra de fé. Eu quero ler João 14,6, que diz assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sendo palavra de fé, então eu quero contar uma história e vou tentar resumir nesses minutinhos que nós temos. Me perdoa se passar meio por cima. Havia um homem, na época da guerra, colecionador de quadros, e ele tinha um filho, o filho também colecionava com ele e tal. O filho foi levado para a guerra, e lá na guerra o filho morreu, foi morto, salvando um amigo. Ele conseguiu salvar o amigo, e esse amigo, depois de curado, pegou a foto dele e mandou pintar um quadro grande desse menino, um garoto novinho, e levou para aquele senhor já de idade, viúvo, agora sem filho. E ele, quando pegou o quadro, ele reconheceu o seu filho, toda a expressão que o seu filho tinha. O pintor foi muito feliz, apesar que esse quadro não valeria muito dinheiro, mas a expressão muito boa, perfeita. Aquele homem chorou muito. Ele colocou esse quadro no lugar mais importante da sua galeria. Era o quadro que ele mais gostava, pôs o nome de O Filho. E ficando velho, tá, ele fez um testamento dizendo que era para leiloar os seus quadros e o dinheiro que rendesse, então, dado para o governo. Mas ele tinha colocado um item que ninguém sabia. O item dizia: o primeiro quadro a ser vendido será O Filho. E o item continuava dizendo o seguinte: quem levar o filho, leva tudo. Ninguém sabia disso. Então, ninguém queria aquele O Filho, porque era um quadro sem valor.
Aí o leiloeiro dizia, quem dá $1.000? Ninguém. 500? E nada. Gente, tem que ser vendido esse quadro. Ninguém deu lance nenhum. Aí pelo lance menor, talvez uns $100, $50, alguém lá do fundo, um senhor idoso também, disse, é meu, por esse preço eu levo. Pegou aquele quadro e disse, isso aqui é do filho do meu patrão. Eu vou levar em honra ao meu patrão. Porque ele amava demais o filho dele, era o quadro que ele mais gostava. Todos os dias ele chorava, lembrando do seu filho. Aquela coisa assim. E abriu o quadro e se maravilhava. Então todo mundo começou a gritar, nós queremos o leilão, vamos lá, queremos comprar essas obras de arte maravilhosas. Aquilo lá não nos interessa. Aí o leiloeiro disse, perdão, queridos, o leilão está encerrado. O leilão está encerrado. Ah, que isso? Porque está escrito aqui, esse papel reconhecido. Aquele homem deixou um testamento que diz, quem levar o filho, e primeiro, o filho tem que ser o primeiro quadro a ser leiloado, e quem levar o filho, levará tudo de graça. Aquele homem, por R$100, levou toda a riqueza. Isso aqui é o testamento de Deus. Deus tem um testamento também. Não é aleatório. Ah, eu quero isso, quero aquilo, eu só quero a riqueza de Deus. Quem leva o filho é que leva tudo. Quem não quer o filho, não leva nada. Eu queria te dizer, isso é pela fé, claro que é pela fé. Mas o testamento está aqui. Quer conhecer o testamento? O Novo Testamento no meu sangue, por exemplo, Mateus 26. Esse é o testamento de Deus. Quem levar o filho, leva tudo. Quem não levar o filho, não leva nada. Esse é o testamento de Deus. Você crê? Consegue crer? Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó, querido, que Deus te abençoe. Existe um testamento. Como no mundo é respeitado, no mundo espiritual também é respeitado. Fique na paz, Deus te abençoe. Se Deus permitir, nos veremos na próxima quinta-feira. Até lá. Alfaiataria Ramos, o melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos. Telefone 3442-5835. 3442-5835. Falou em roupas. Falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na Rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares,
instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 99-766-7929 ou 99-198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. ClimaCode ar-condicionado, climatizando com estilo. Na ClimaCode você encontra os melhores ar-condicionados do mercado, as melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na ClimaCode você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na ClimaCode, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para ClimaCode ar-condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson. ClimaCode ar-condicionado 3442-7088 ou 99628-6060 ou ainda acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para ClimaCode ar-condicionado, climatizando com estilo.